Irmãos queridos, eu quero partilhar com você nesta manhã da porção da Escritura que está em Romanos capítulo 8. E farei a leitura com todo respeito, e você pode permanecer assentado como está. Aproveito para saudar, com a graça de Jesus, a você que acompanha e participa deste culto pela internet. Que a bênção de Deus esteja em sua vida também. Romanos capítulo 8, do verso 1 em diante, com o título Nenhuma Condenação. Diz assim a palavra do Senhor. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do Espírito que em vós habita. Amém. Irmãos queridos, o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Romanos o que se tornou, na verdade, um tratado teológico profundo, uma carta testamentária, um alimento assim tão sólido que se tornou base para a consulta de outras igrejas também da Ásia. O mesmo Paulo escreveu aos Coríntios e disse que teve vontade também de dar alimento sólido a eles, mas não o fez porque eles ainda eram crianças espirituais e não poderiam suportar doutrina tão sólida, ensinamentos tão profundos. É, por exemplo, na carta aos Romanos, essa que li,
que Paulo escreve com clareza, com fluência, a respeito, por exemplo, da predestinação, da eleição. Coisa que ele omite em outras cartas, não toca no assunto, senão aos Efésios, mesmo assim de uma forma bem limitada, bem restrita, ele apenas faz uma citação no capítulo 1, dizendo que nós fomos predestinados antes da fundação do mundo, nele, apenas faz essa citação e não expõe, não explica, não aprofunda o tema, escrevendo aos Efésios, e só. Mas aos Romanos, ele faz um tratado a respeito da predestinação, no capítulo 9, e fala da eleição, e fala de algo muito grave, que ele não cita em outras cartas, que é a questão do destino final dos judeus, como nação eleita. E assim ele vai, na carta aos Romanos, falando sobre temas muito profundos, significativos, difíceis de entender, coisas muito solenes mesmo. Um outro detalhe sobre essa carta testamentária, ou essa carta doutrinária, teológica, é que a gente lendo a carta aos Romanos e lendo outras cartas, a gente até fica pensando se foi o mesmo Paulo quem escreveu. É claro que foi, e ele assina as cartas. Mas só como exemplo, para você entender o que eu quero falar nesse momento, é que, escrevendo outras cartas, Paulo se refere às mulheres com um certo pudor, com cuidados, limitando o ministério feminino, em razão de questões estritamente contextuais, e chega a dizer a Timóteo para tomar cuidado com certas classes de pessoas, e alguns cuidados especiais com respeito às mulheres, que algumas delas deveriam se limitar ao ministério feminino da condução da casa e da criação dos filhos, e que deveriam aprender em casa com o marido e não falar na igreja. E na carta aos Romanos, essa carta teológica, Paulo fala, inclusive no capítulo 16, exaltando o ministério feminino, dando graças a Deus pelo ministério feminino. Elogiando o trabalho que algumas mulheres vinham fazendo, inclusive dirigindo o trabalho na casa delas, trabalhos plantados na casa dessas irmãs. E, enfim, o apóstolo abre o leque, fala ousadamente, sem assombro algum, todos os temas referentes à fé cristã, nessa carta doutrinária, nessa carta teológica, escrita aos Romanos. E aqui no capítulo 8, que é um capítulo muito lido, especialmente a parte que o presbítero Charles leu na condução da devocional, da parte devocional, sobre as provas e a certeza do amor de Deus, que na verdade é a porção que fecha todo o capítulo 8, todo o argumento que ele vem trazendo acerca da condenação que não há. E então ele fecha com as certezas, as provas incontestáveis do amor de Deus. É um assunto só. O pendor do Espírito, os sofrimentos do presente e as glórias do porvir, a intercessão do Espírito, como um pacote só dessa temática única. E então eu quero, hoje, pelo menos, destacar essa questão da condenação, ou da não condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se você voltar uma página, pelo menos na minha Bíblia é uma página, na sua não sei se serão duas, mas é o capítulo 5, quando Paulo trata sobre o tema a justificação pela fé,
ele fala assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E vem tecendo todo o comentário, capítulo 6, livres do pecado, também pela graça. Aí no capítulo 7 ele fala sobre aquela analogia do casamento e que estamos livres da lei e do pecado que nos conduzia cabalmente à morte. E então chegamos ao capítulo 8, que é o que eu vou destacar. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O primeiro destaque que quero dar a esse texto é a expressão nenhuma condenação. Nenhuma condenação. Durante muitos anos, o tempo do evangelicalismo no Brasil, as igrejas evangélicas aqui plantadas, e como até hoje, há uma disputa teológica entre arminianos e calvinistas. Duas igrejas irmãs, plantadas com diferença pouca de tempo, de data, mas que são referências históricas aqui no Brasil, divergiram e divergem até hoje sobre essa ideia que vou repartir nesse ponto específico. Calvinistas e arminianos historicamente divergiram sobre a certeza da salvação. E o curioso é que essa doutrina arminiana, de que o homem tem nas mãos uma chave, com a qual ele mesmo pode fechar ou abrir o seu caminho rumo a Deus. E de que abrindo essa porta, esse caminho para Deus, esse homem pode desistir do caminho, da caminhada. Ou pode tropeçar, cair e não voltar mais. E incorrer em condenação. E até hoje é pregado e ensinado esse testemunho, ou essa doutrina. E o curioso é que estava relembrando esta semana, enquanto meditava nessas coisas. Muitos hinos do nosso inário presbiteriano, hinos compostos, muitos deles, por um casal querido, amado, muito crente, Sarah e Robert Calley. Muitos deles ainda estão em nosso inário. Alguns poucos já foram retirados ou modificados para não colidirem com o que o calvinismo ensina. Mas nós cantamos durante décadas, só como um exemplo de vários. Nós cantamos: meu amigo, hoje tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde,
hoje Cristo te quer libertar. Cantamos muito, embora não creiamos dessa forma. Em nossa teologia, amanhã não pode ser muito tarde. O hoje é o tempo de Deus, mas para os eleitos nunca será tarde. Não haverá o tarde para o eleito, porque haverá sempre o tempo de Deus e uma obra misteriosa, silenciosa, eterna, invencível, que não mudará. O que nós encontramos na Escritura é o contrário do que nós cantamos décadas. O que nós encontramos na Escritura é que o próprio Cristo disse: Pai, dos que me deste, nenhum se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Logo, não pode haver o muito tarde para alguém que vai escolher receber Jesus, abraçá-lo ou não. Essa escolha não é do homem. Nós cremos assim, mas cantamos tantas coisas de forma diferente durante décadas. E o arminianismo, dentro da sua composição doutrinária, afirmava e afirma, e muitos hoje se firmam ainda nessa verdade, de que mesmo a pessoa que conhece a verdade, que conhece a palavra, e em um certo tempo da sua vida recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, e passa a viver para Ele, e de repente tropeça e cai. Tropeça e cai. E não volta mais. Morre na incredulidade, morre na desobediência, e então, naturalmente, está condenado à morte eterna. E os defensores dessa teologia, ou dessa ideia doutrinal, tomam como base, por exemplo, a carta aos Hebreus, que afirma que aqueles que um dia ouviram a palavra da verdade, que foram tocados pelo sobrenatural, pelas coisas do Espírito Santo, pelos poderes do mundo vindouro, e caíram, é impossível renová-los para arrependimento, porque estariam, uma vez mais, crucificando o Senhor. E então os defensores dessa doutrina da queda e da condenação daqueles que receberam Jesus interpretam essa passagem como sendo alguém que arrependeu-se, recebeu Jesus, foram participantes das coisas do Espírito Santo, provaram dos poderes do mundo vindouro como salvos, e tropeçaram, caíram, voltaram para o pecado, morreram no pecado, morreram na incredulidade e estão condenados. Parece ser uma doutrina completamente estranha aos apegados aos 5 pontos do calvinismo, por exemplo, que apregoa a perseverança dos santos. Mas eu não sei se você sabe que mesmo dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, a nossa amada igreja, existem correntes doutrinárias estranhas a todo o conteúdo que é a base da nossa fé.
Existe um grupo que se extremou para o pentecostalismo. E hoje chega a ser um grupo neopentecostal dentro da nossa igreja. E um outro grupo que se extremou para outra banda, para o outro lado do pêndulo. E quer voltar aos rudimentos da lei. Os preceitos literais da lei de Moisés, ignorando a graça. Trazendo de volta um peso que Cristo carregou. Querendo reconstruir ou recosturar o véu que foi rasgado. Fazendo o povo entender que há uma culpa latente e presente e inalterada sobre cada um de nós, e uma culpa que não se apaga, e um pecado que não vai embora, e algo que nós não podemos pagar e que está sempre sobre nós. Pessoas que se dizem cristãs, evangélicas, piedosas, bíblicas, confessionais, mas que vivem angustiadas, amarguradas, adoecidas, pela culpa do pecado que não as abandona momento algum, e a palavra que lhes vem à boca sempre em oração é de que não passam de trapos de imundícia diante de Deus. Um verme imprestável, desculpa. Pior que... Essa doeu até em quem estava lá na internet, viu? Um verme imprestável, pecador, miserável, condenado, que Deus tenha misericórdia todo o tempo, aquela coisa pesada, aquela culpa que não sai. Eu quero dizer em primeiro lugar, que a partir do Calvário, aqueles que receberam o selo, que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, todos, sem exceção, não há mais qualquer condenação. E eu vou explicar isso para você. Nenhuma condenação. O que a teologia sistemática da nossa confissão de fé explica é que esse é o efeito da justificação, que foi o capítulo 5 que fiz referência. O que é a justificação que nos livra da condenação? Nós não pagamos um preço. Nós não cumprimos etapas. Nós não satisfizemos a vontade de Deus e a sua justiça. Porque, segundo a Escritura, isso é impossível. O que é que Deus fez? Pagou todo o preço.
E através de Jesus, ele nos justificou. A justificação é a isenção de culpa do pecado original. Não ficou resquício. Não ficou sequela. Não há pendência alguma. Mesmo nós, hoje, ainda na condição de frágeis e de pecadores, hoje, se o Senhor Jesus, agora, às 10h10 do dia de hoje, como nós somos, como estamos, se soar a trombeta de Deus, descerem os anjos com o Senhor Jesus, agora mesmo nós seremos transformados, iremos para a glória dos céus, sem pendência alguma, não devemos mais nada ao inferno, porque não há mais condenação aos que estão em Cristo Jesus, nenhuma. Não precisaremos passar por purgatório nenhum, porque não há purgatório, nem limbos, nem qualquer outro estágio para a purificação da nossa alma, ela já foi purificada. O que significa aquele lava-pés, aquela cerimônia de Jesus que se cingiu com uma toalha e começou a lavar os pés dos discípulos, dando-lhes uma lição não só de humildade, mas ali também havia uma nota teológica. Não era só a questão de o mestre servir ao seu discípulo. E a nota teológica é que Pedro disse: não, Senhor, tu não vais me lavar. Eu não posso permitir isso. E Jesus disse: se eu não te lavar, não tens parte comigo. E Pedro, então, assustado, disse: Senhor, então, não lava somente os pés, não, eu quero tudo. Eu quero que o Senhor lave, então, por completo. E então vem a nota teológica, e Jesus diz: vocês não precisam mais ser lavados, porque vocês já estão lavados pela palavra. Necessitam apenas serem lavados os pés. Eles não entenderam ali. O que a teologia explica é que o lavar os pés é a nossa santificação diária, é a nossa confissão diária, é o acertar de contas diário, mas que não implica mais em lavar todo o corpo, porque já fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. É isso. Não há mais condenação aos que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. É claro que, até que o Senhor volte, o universo como um todo está afetado pelo efeito do pecado. Nós vivemos sob um sistema opressor, manipulador, pecaminoso. O pecado nos ronda, nos cerca, nos atinge. Nós pecamos, e a própria Escritura diz que se nós quisermos dizer ou dissermos que não cometemos pecado, nós estamos fazendo Deus mentiroso, porque o pecado ainda faz parte da nossa condição. Mas nós somos pecadores redimidos. Redimidos. Não há mais condenação nenhuma. Nenhuma. Quem é salvo, está salvo para sempre, por causa da obra eterna, firme, fiel do Senhor Jesus. Mas o segundo destaque que quero dar a esse texto é a segunda parte do texto, que diz que não há nenhuma condenação, zero,
para os que estão em Cristo Jesus. E aí você vai para a teologia paulina. E você vai entender, então, o que é que representa para Paulo estar em Cristo. Não é qualquer pessoa, não é para qualquer pessoa que funciona esta expressão, nenhuma condenação. Não há qualquer condenação para quem está em Cristo. E estar em Cristo é uma expressão de muitas implicações na ideia de Paulo. Ele não está falando do religioso, daquele que frequenta uma congregação, daquele que se arvora de conhecimento bíblico, ou até mesmo de dons espirituais, dons miraculosos. Porque ele mesmo, Paulo, os demais apóstolos, toparam na sua caminhada ministerial com pessoas dotadas de dons extraordinários e não eram crentes. O mesmo apóstolo que diz que não há condenação para os que estão em Cristo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 13, ele fala da possibilidade de a pessoa ter muitos dons, muitos talentos, ser generosa, entregar os próprios bens, fazer coisas espetaculares, mas se não tiver o amor de Deus, a pessoa não tem nada. Mas é possível encontrar esses talentos e dons, e muitas coisas maravilhosas, em nome da fé, e a pessoa não ser transformada. Por isso que nós entendemos, agora eu volto lá ao ponto de Hebreus capítulo 6. O que está dito ali é que tem pessoas que ouviram o evangelho da salvação, provaram da boa palavra de Deus, leram a Bíblia, conhecem a Bíblia toda, citam a Bíblia para as pessoas. Conheço várias assim, que conhecem mais versículos bíblicos, textos bíblicos, histórias bíblicas, doutrina bíblica, mais do que muitos de nós aqui, e não são crentes. Aliás, isso não é novidade alguma, Satanás também conhece muita Bíblia, crê em Deus e treme, mas não faz a menor diferença. E voltando ao texto, pessoas que conhecem a palavra de Deus, foram participantes do Espírito Santo, ou do ambiente espiritual, de uma igreja, receberam uma oração, fecharam seus olhos, oraram, foram tocadas pelos poderes do mundo vindouro, receberam uma cura miraculosa. Mas caíram e não podem ser renovadas para arrependimento, porque não têm em si mesmas a divina semente. Foram apenas participantes. Uma coisa é alguém ser participante das coisas espirituais. Outra coisa é a pessoa ter o Espírito Santo como sua morada. É muito diferente.
O Senhor Jesus, falando aos discípulos e às multidões que cercavam a eles ali, disse que nos últimos dias, ou no último dia, muitos chegarão para eles desesperados, ou para ele desesperados, e dirão: Senhor, Senhor, em teu nome nós pregamos nas praças, em nome de Jesus. Em teu nome expelimos demônios, em teu nome fizemos milagres. E eu vos direi explicitamente: não vos conheço. Jesus não disse que as pessoas não fizeram isso. Fizeram. Mas não eram salvas. Não estavam em Cristo. E o Senhor Jesus, falando através de parábolas, contou a parábola de 10 virgens. 5 prudentes, 5 nécias. As 5 prudentes é o perfil da igreja verdadeira, dos salvos, dos crentes. As 5 insensatas é o perfil da falsa igreja, dos religiosos, dos espiritualistas, que no final dos tempos, em tempo de apostasia, estarão tão identificados, tão parecidos com os crentes, que terão a lâmpada na mão, a lâmpada também acesa, com azeite dentro da vasilha, tão parecidas, tão identificadas, que são chamadas as virgens, tudo parecidas no mesmo ambiente, mas quando soar a trombeta e descer o noivo, apenas as 5 prudentes subirão. Não basta ser parecido, não basta participar. A pessoa precisa estar em Cristo. No argumento do apóstolo, ele diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se habita esse Espírito de Cristo na pessoa, o próprio Espírito vivifica o corpo mortal, trazendo para Deus aquela vida preciosa. Então, não há condenação nenhuma, mas é para quem está em Cristo Jesus. Querido irmão, você se escandalizaria se ouvisse o mesmo apóstolo que escreveu essas palavras, dizendo emocionado que não há condenação nenhuma para os que estão em Cristo. E depois escreve dizendo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a altura, nem a profundidade, nem poder, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O mesmo apóstolo escreve aos Gálatas e manda os crentes investigarem a si mesmos se realmente eles estavam na fé. Investiguem se vocês realmente estão na fé. Sabe por que isso? Eu fiquei impressionado. Olha, visitando a igreja, conversando com as pessoas, que a gente descobre quem são as pessoas, qual o nível de conhecimento que têm, a vida que levam com Cristo, porque no meio da congregação todos somos rigorosamente iguais. Estou olhando aqui um rebanho, um grupo totalmente parelha. Mas, visitando algumas pessoas, as perguntas que são feitas na intimidade da casa, na intimidade do gabinete, são perguntas tão infantis, tão pobres de conhecimento. E eu descobri que muitas pessoas, hoje,
não tem certeza da salvação. E tem medo de morrer. E não é um medo de morrer por causa dos parentes que vão ficar, como é que vão ficar os parentes. Não. Medo de morrer por não terem a segurança sobre a vida eterna. E algumas que me impressionaram têm medo de morrer porque têm consciência de que estão vivendo no pecado. Então eu quero dizer a você nesta manhã, invertendo a frase, para quem está em Cristo Jesus, não há qualquer condenação. Não entra mais em juízo, mas já passou da morte para a vida. Então, se você, no seu íntimo, não tem essa certeza, eu quero te convidar a depois procurar um dos pastores, um dos presbíteros, procurar alguém e confessar-se diante de Deus. Quem sabe até tomar a decisão de convidar a Jesus para entrar no seu coração. Quem sabe até mesmo depois de você, precipitadamente, inconscientemente, até já ter se batizado, dado a sua pública profissão de fé. Porque eu já conheci pastores, presbíteros, eu já vi irem à frente de um culto, chorando, declarando receber ali Jesus como seu Salvador. Porque existem pastores que ainda não são crentes. Existem pessoas de cabeça branca na igreja, antigas na igreja, que não são crentes. Que têm medo da morte. Que não conhecem a vida eterna. Que não têm paz com Deus. E que vivem angustiadas com medo da condenação. Por isso, se você está em Cristo, tem consciência disso, glorifique a Deus nesta manhã, porque não há condenação para quem está em Cristo. Mas se você tem dúvida, hoje mesmo, dobre-se diante de Deus em lágrimas e convide Jesus para entrar no seu coração. E que Ele aplique essa porção lida, explicada, ao seu coração e ao meu. Quem sabe você está em casa até chocado com essa palavra, mas que onde chegar o testemunho dessa verdade, o Senhor o aplique em nossos corações.